Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Alexandre de Moraes, decreto a prisão... Atenção, atenção. Moraes manda Bolsonaro para prisão domiciliar. Realmente em seu O senhor Bolsonaro, CPF 453 178 287 91, sobre o qual eu ele é aqui, que é a um senhor que se encontra sequestrado por um terrorista, determinando, portanto, chefe do cartel dos soles no Brasil, chefe do cartel de Sinaloa no Brasil, chefe do cartel do Golfo no Brasil, líder do comando da capital PCC, narcotraficante. Este homem, este indivíduo, ele já ultrapassou qualquer entendimento para que haja uma adequação a qualquer possibilidade. Eu, Oscar Aníbal Chapan, árbitro internacional, determino imediatamente as tropas de especialistas, FBI, CIA, DEA, Mossad, a que capturem este indivíduo narcoterrorista que está enquadrado dentro da lei de segurança máxima da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América. Este indivíduo, ele representa um conglomerado de empresas já catalogadas, todas elas identificadas ao patrocínio global, a estabelecer este grupo formado por terroristas: Putin, Xi Jinping, Norte-Coreia, Turquia, Erdogan, Hamas, Hezbollah, Ali Khamenei, já morto, defunto, o Charmuta já morreu, e todo o aparelho de primeiro escalão que administra em cargos públicos espias e sabotadores do mesmo procedimento. Alcolumbre no Senado Federal, Hugo Mota na Câmara de Deputados, o falso identidade Luiz Inácio Lula da Silva, que ocupa a presidência da República, o seu vice Alckmin, que ele está já identificado em liderança de narcoterrorismo e procedimentos de extermínio da humanidade, todos eles enquadrados para o atentado em 2.300.000 favelas, comunidades, bairros de centenas de milhões de brasileiros carentes que eles querem botar fogo através de bomba Nepal, chinesa, russa, iraniana. Determinamos a contra-espionagem
da NATO, da OTAN, do Pentágono, do Comando Sur, do Exército, da Marinha da Aeronáutica, a tomar posição, já que está produzindo uma revolução civil. Este indivíduo, ele quer estabelecer uma revolução civil na República Federativa do Brasil. O nome dele, Alexandre de Moraes, conjuntamente com todos os citados, sendo hoje 4 de agosto de 2025, horário 18 horas 20 minutos. Também as emissoras de televisão serão cassadas, as suas tutelas de outorga, de funcionamento, TV Globo, prisão dos Marinho, os irmãos Marinho, o conglomerado financeiro da Globo também, toda a cartela de anunciantes, tudo pela lei Magnificat, e também o plantel dos seus âncoras no jornalismo, principalmente os encarregados a dar opinião como se especialistas em leis fossem. Temos aqui este indivíduo. Então temos um terrorista, Gabeira, sequestrou o cônsul dos Estados Unidos. Do lado está o outro terrorista e do lado outra terrorista. O anunciante, o que está no programa, ele é isento, conhecemos, já nos informamos dos seus procedimentos. Ele é dissidente dentro da emissora. Atenção, atenção! Estamos já determinando, por sentença internacional da arbitragem do senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro e interventor na administração de funcionários públicos corruptos, desviados de suas funções, com usurpação do cargo administrativo, a proceder de forma opressiva e imoral, de tortura, assassinato, descaminho, roubo qualificado, com vastas provas no planeta. Ele é o indivíduo terrorista Alexandre de Moraes, Luiz Inácio Lula da Silva, procurado internacionalmente. Estamos já posicionados, não permitimos a intervenção no Brasil, conjuntamente com a anuência do Exército, da Marinha da Aeronáutica, estabelece supraconstitucionalidade, está afastada a presidência da República, o Congresso está afastado, o Parlamento está afastado, a presidência da República está afastado, o Poder Judiciário corrompido pela máfia do terrorismo cooptado, espia e sabotador da China, da Rússia, do Irã. Tropas, proceder imediatamente, dia 4 de agosto de 2025, horário 18h23. Temos que evitar uma guerra civil, o levante armado da população de todo o país atrás desses filhos da puta. Não há como tomar outra providência. Já temos a Secretaria de Estado do Tesouro dos Estados Unidos da América tomando ciência desta situação. Pedimos, por sentença, áudio e vídeo, proceder imediatamente. Meu Pix, que eu devo dizer, conforme determinação, é meu e-mail, Oscar Aníbal Chiappano. Meu Pix, CPF, 510 466 447 34.
Meu Pix, meu telefone, 55 21 99742 0789. Atenção, atenção! Temos que evitar uma guerra civil. Temos que evitar o levante da população da República Civil que vai contra todos estes terroristas que estão ocupando os escalões de administração do Senado da República, da Câmara de Deputados da República, do Judiciário, do Alexandre de Moraes, Barroso e também da PGR Gonet. Temos também as autarquias, temos também todos os posicionados eleitos não pelo voto, mas pela nomeação do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal aos cargos administrativos de domínio e sentença desta organização criminosa, OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, o terrorista maoísta José Dirceu, o terrorista que ocupa a falsa identidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos à captura imediata. Vamos hoje. Prisão determinada. Acionamos a CIA, 60 agências de inteligência, o FBI, a DEA, o Mossad. Estamos em guerra nuclear. Devemos libertar o continente e país República Federativa do Brasil destes terroristas. Não podemos mais permitir a atuação ou a espera de medidas porque eles não pretendem a rendição. Eles têm ogivas nucleares de maletas com bombas atômicas trazidas da Rússia, da China, do Irã. São terroristas, filhos da puta. Devemos tomar todo o procedimento de dominação imediata. Supremo Tribunal Militar se compõe a gestão administrativa da República Federativa do Brasil, Forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, tome posição conjuntamente com os aliados NATO, OTAN, Pentágono. Estamos dando essa possibilidade, ou cairão juntos. Bom, muito bom dia. No momento, terça-feira, dia 5 de agosto, terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, horário 4 horas da madrugada, 48 minutos. Terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, horário 4 horas 48 minutos da madrugada. Todas as tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica já estão nas principais capitais, acautelando todos os possíveis alvos de bombas lançadas pela China, pela Rússia, pelo Irã, pela Norte-Coreia. Estas facções também de narcotráfico internacional e tribos do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, todos infiltrados no território da República Federativa do Brasil, são alvos de captura internacional da Lei Emilat, do Tratado Jurídico Mundial, a defesa da guerra atômica nuclear projetada por estes países narcoterroristas do Irã, da China, da Rússia, da Norte-Coreia, todos já identificados. A China está com sua frota, com o porta-aviões, querendo invadir a República do Brasil, dando suporte para o terrorista
narcotraficante, identidade falsa, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com todos os seus espias, sabotadores e também agendados operadores, patrocinados por empresas multinacionais em todo o planeta que projetaram a tomada e a administração do planeta pela China, pela Rússia, pela Norte-Coreia. Estes conglomerados financeiros, os seus proprietários já estão com a prisão decretada internacionalmente. Todos já identificados em todo o planeta. Já estamos com as tropas de 60 agências de inteligência, a captura e a extração destes elementos a serem acautelados em cativeiro não revelado, para confiscar todo o seu patrimônio e também estar monitorado todos os polos de bombas atômicas, maletas de bombas atômicas, também milícias do narcotráfico mundial. Tudo já determinado no dia de hoje, terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, horário 4 horas da madrugada, 51 minutos. Estamos procedendo com todas as tropas sediadas em 10 fronteiras secas de países do narcotráfico a serem monitoradas pelas tropas da coalizão dos Estados Unidos da América, da NATO, da OTAN, do Pentágono, a captura de 17 executivos, presidentes do narcotráfico em países que fazem parte do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, e que são narcotraficantes, são países do narcotráfico. Não presidem legalmente a democracia que eles alegam ter obtido através de urnas manipuladas, impostas pela gestão dos traidores à pátria, Obama, Bill Clinton, Bush e Biden, todos já identificados e também com a prisão internacional decretada, traição à pátria, todos já em procedimento de captura. Temos todas estas medidas no dia de hoje, terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, horário 4 horas da madrugada, 53 minutos. Estamos já monitorando, porque o alvo são 2.300.000 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Vão jogar bomba Nepal, bomba incendiária, bombas para destruir as comunidades, as favelas, 2.300.000. Então, este é uma verdadeira posição de extermínio terrorista, a mando do falso identidade falsa, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, também os seus prepostos, presidente do Senado, Alcolumbre, presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, superintendente da Polícia Federal, André, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski, e seus familiares, todos já denunciados, todos já com prisão determinada. Também membros do Pleno da Corte, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o presidente empossado, Zanin, também todos que comportam e que deixaram de ser presidentes do Supremo Tribunal Federal, Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, Zanin, Dino, quem mais? Fachin,
Alexandre de Moraes. Todos e os seus familiares estão todos com prisão determinada. A ordem é vivos ou mortos. Onde forem localizados, serão levados a lugar incerto para suas oitivas. São terroristas. Trabalham para a China, trabalham para a Rússia, trabalham para o Irã, querendo entregar terras, fauna, flora, água, petróleo, riquezas do Brasil para estes algozes terroristas que, através de Kissinger e Nixon, estabeleceram a China a dominar o planeta Terra com uma revelação de financiar estas ditaduras de opressores maoístas que, conforme Mao Tse-tung, exterminava a própria população. Então eles são maoístas, eles têm o mesmo modus operandi, o extermínio dos seus povos. Então, este que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele pretende subjugar todos os brasileiros através do terror, através de bombardeio, de bombas lançadas pelos chineses, pelos russos, pelos norte-coreanos, pelos iranis, todos, pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelas Farc, pelo NN, todos já identificados pela Venezuela do Maduro, pelo Petro da Colômbia, pelos cartéis do Equador, do Peru, da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, todos já monitorados. São 17 países do narcotráfico. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na função corregedor-geral na investigação da cleptocracia de contratos quinquenais estabelecidos por funcionários públicos que se perpetuaram através de pagamentos de propina, de suborno, de petróleo iraniano, a querer subjugar o planeta e estabelecer a escravidão toda a população do planeta. Já mataram 40 milhões de humanos com veneno da China aplicado no sistema de saúde, todos já com prisão já determinada, todos do Foro de Davos, Obama, os médicos, todos também da internet, o manager do Windows, todos presos, detidos, serão levados a Nuremberg. A sentença é morte por pelotão de fuzilamento. Já está tudo determinado. Então, torno a repetir, o Exército, a Marinha Aeronáutica está posicionado em todas as capitais para detectar a invasão destes que fazem parte deste conglomerado espia, sabotador, governo BR, já identificados. Temos que tomar providências imediatas. E todas as tropas de coalizão, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, com suas tropas de Exército, Marinha Aeronáutica, estão também na captura, também o Mossad está na captura destes narcoterroristas que são terroristas. Todos já identificados. Hoje, terça-feira, dia 5 de agosto, terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Horário, 4 horas da madrugada, 59 minutos. Proceder, determinação do Corregedor Arbitral Internacional, interventor pela segunda vez da República Federativa do Brasil, contra a má e opressiva e imoral administração de terroristas, funcionários públicos, filhos da puta. A ordem é
detenção vivos ou mortos. Reagiu, mete bala. Entendeu? Fui claro? Proceder agora. Estamos a postos. (5 de agosto de 2025, horário 7 horas da manhã, 45 minutos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América estabelece que autoridades de conduta e identificação através de 60 agências de inteligência são espias terroristas, sabotadores, com alto padrão de inquéritos policiais, de narcotráfico, de procedimento de militância terrorista, treinamento na Argélia, em Cuba, no Congo, na África Central, na Ásia. Todos estes elementos não podem ingressar nos Estados Unidos da América. Então, as autoridades do governo da República Federativa do Brasil, senadores, todos os que queiram ingressar no território da República Federativa do Brasil, têm o seu monitoramento por 60 agências de inteligência, também da NATO, da OTAN, do Pentágono, do Comando Sur. Qualquer traslado doméstico, saiu de Brasília, foi para São Paulo, foi para Minas Gerais, todos eles estão sendo monitorados, porque todos são altamente perigosos. Podem estar com malas 007 com bombas atômicas. Podem ter dispositivos nucleares de ondas eletromagnéticas para disparar em pleno voo de aeronaves. O objetivo: 2.300.000 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Torno a repetir: o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, conjuntamente com 60 agências de inteligência, está monitorando todos os elementos já identificados, terroristas, militantes de partidos comunistas, maoístas, que procedem ao extermínio do povo, neste caso o povo brasileiro, por causa da ameaça comprovada destes militantes, senadores, deputados federais, deputados estaduais, autarquias, membros do judiciário, todos monitorados por 60 agências de inteligência, pela NATO, pela OTAN, pelo Pentágono, pelo Comando Sur, pela Quarta Frota, pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica do Brasil. Estamos já monitorando todos estes elementos que têm vasta ficha corrida, treinamento na Argélia, no Congo, na África, no Oriente, que têm dispositivos eletromagnéticos para explodir pasta 007 com bombas atômicas e também para explodir estas bombas localizadas em 2.300.000 favelas. Esse é o objetivo. Então nós já estamos monitorando todas as autoridades do GovBR que tenham convívio, que façam parte deste impostor conhecido Moacir Ator, conhecido espia sabotador, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com Alckmin. Alckmin
vice-presidente, ele é célula terrorista, também monitorado, assinou contratos, estabeleceu diretrizes, acoberta líderes do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, todos os terroristas do planeta estão acautelados pelo Alckmin, pelo Alexandre de Moraes, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Temos o Alcolumbre, Hugo Mota, todos monitorados, todos acautelados. A prisão estabelecida, ou vivos ou mortos. Todos vão ser auditados se tiverem aparelhos de ondas eletromagnéticas de positivos detonados por celular. Ou seja, ele vai pegar um avião, vai se locomover para o seu estado. Lá ele vai passar pela região onde se encontram as favelas, os bairros que têm brasileiros pobres, de miseráveis. E ele vai ligar o celular e isso vai fazer a explosão do Nepal, do Napal. O que se tem informação é Napal ou pasta 07 com bombas nucleares, ou seja, a pequenas nanotecnologia nuclear, que vai implodir 2.300.000 favelas. Então isto é um procedimento maoísta. Mao Tse-tung fez isso com a China, com o povo da China. Trucidou, matou, se estabeleceu. E eles querem fazer a mesma coisa. Então nós estamos já com todas as tropas. Estamos já. Não há forma de conhecer e estabelecer nenhum tratado. Já o Petro já está apavorado porque ele falou que não faça o negócio com a Rússia, ou seja, só faça o negócio com a China, ou não faça o negócio com a China. Ele está querendo colocar a América Central, Caribe, América do Sul ao seu feudo desta organização, Foro de São Paulo. Todos os indivíduos, Alexandre de Moraes está com a prisão decretada pela DEA, pelo FBI, pela CIA, pelo Mossad, por 60 agências de inteligência, pela Polícia Federal. Estamos na captura do superintendente da Polícia Federal, André, do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski e o filho dele, também bancos domésticos que fizeram empréstimos consignados no INSS, são defraudadores, todos já com vasta folha corrida. É um default de bilhões, de trilhões, ou seja, 10 trilhões foi o contrato assinado por este que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, com esperográfica robótica, esperográfica de robótica, assinatura assinada com a assinatura do defunto Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos à captura do Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele e a Janja têm captura mundial. Acabou hoje, dia 5 de agosto de 2025, horário 7 horas da manhã, 54 minutos. O Brasil em peso está marchando para Brasília, para todos os palácios de governo de seus estados, exigindo a capitulação de todos os partidos de esquerda, todos os governadores, prefeitos que tenham a captura determinada por 60 agências de inteligência, todo o contingente de especialistas já no território da República Federativa do Brasil,
procede com as suas capturas. Eles não podem se locomover mediante avião a nenhum estado. Todo voo doméstico que estes representantes do Senado, da Câmara de Deputados, serão monitorados porque eles possuem celulares que podem acionar as bombas atômicas localizadas em 2.300.000 favelas. E isto tudo para provocar uma grande convulsão social, alegando que é culpa do Exército, da Marinha e do Exército Brasileiro. E isto tudo são eles, maoístas, já identificados. Estamos procedendo. Quem está falando é o senhor interventor pela segunda vez, Oscar Aníbal Chiappano, interventor do Tribunal Penal Internacional, arbitragem internacional, a observar e corrigir o desempenho de medidas opressivas e morais praticadas por funcionários públicos nas autarquias, na presidência da República, na vice-presidência, em todo o poder parlamentar, poder executivo, poder do judiciário, todos já identificados. Então, estamos procedendo conforme determinação do cargo. O cargo faz tudo. Entenderam? O cargo, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Estamos interventor no Tribunal Penal Internacional com 123 países, seus exércitos, sua marinha, sua aeronáutica, signatário do Tribunal Penal Internacional, a defesa de todos contra estes déspotas, funcionários públicos amotinados, traidores à pátria. Da mesma forma que Obama, ele está sentenciado com crime contra a pátria dos Estados Unidos da América, a prisão e a pena é capital, morte por fuzilamento. Da mesma forma, está sendo processado em 17 países que tiveram conluio com Obama, Biden, Clinton, Bush, todos eles através do secretário Kissinger e do presidente à época que estabeleceu a China como domínio do planeta numa trama que foi exposta agora. O Nixon. Então, de lá para cá, desde 1988, o Brasil estava no lugar 40 de país promissor, de contabilidade promissora, estável, e caiu para a posição 80 de país em desgraça financeira. E tudo isto feito por estas organizações estabelecidas no delipêndio das reservas do Fort Knox, dos Estados Unidos da América. Maiores informações entraremos em contato. E conforme determinação, nunca posso deixar de proceder desta forma, conforme determinação. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone 55 21 99 742 0789. Plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, que nós só recebemos no Brasil. Estamos, por favor, solicitando ajuda, qualquer valor. Nos ajuda a pagar a internet. Pagamos os atrasados, mas agora dia 15 e dia 21 vem as contas de novo. Temos que pagar telefone e internet. Por favor, nos ajudem. Gratidão, povo da República Federativa do Brasil, povo que amo, povo que me acolheu, a mim, a minha família,
a todos os estrangeiros que adoram e gostam da população do Brasil, seres humanos maravilhosos. Que o Senhor Yahushua HaMashiach abençoe todos, proteja todos, e conhecerás a verdade e ela te liberta. Selva! Terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Horário, 13 horas, 34 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional. Juiz corregedor na intervenção de 17 países na América Central, na América do Sul, no Caribe. Estamos à captura com o FBI, a Interpol, a Europol e forças do Exército, da NATO, da OTAN e do Pentágono, a captura de Alexandre de Moraes, que se encontra escondido no consulado brasileiro em Roma, na Itália. Ele se evadiu e quem foi assistir o time de futebol, o evento, e que procedeu com a prisão do senhor Bolsonaro através de subordinados da sua Orcrim, estabelecida por multinacionais internacionais que trabalham para o traidor à pátria Obama, Biden, Clinton e Bush, já foram todos identificados. Então estamos em procedimento de prisão ao traidor da pátria Obama. Ele já está com captura e prisão. O Biden está com câncer. Está se colocando o procedimento em posição. E também os Clinton. E também a Fundação Bush. Porque todos eles estão na USAID. Todos já procederam a pedidos e mandatos de integrantes do Partido Democratas dos Estados Unidos da América. Todos que tiveram procedimentos com estas medidas opressivas e imorais que quiseram impor a China, a Rússia, o Irã a dominar os Estados Unidos da América e o planeta a serem escravos, conjuntamente com 17 países do Ocidente, em qual o Brasil tem elementos já com prisão determinada. Então estamos procedendo com o FBI e a Interpol. Estamos também procedendo que as medidas que foram tomadas por todo o pleno da corte da primeira turma do Zanin e que este indivíduo também tem a captura e prisão. Então estamos procedendo. Estamos à captura com o FBI, a Interpol, a NATO, a OTAN, o Pentágono, a prisão de Alexandre de Moraes, que se encontra foragido da República Federativa do Brasil e está no consulado de Roma, na Itália. Estamos já com a captura e já estamos procedendo, neste exato momento,
dia 5 de agosto de 2025, horário 13 horas 38 minutos. Estamos também à captura do plágio do Moacir. Moacir é um espião. Ele foi colocado para utilizar facção, utilizar a carapuça, a cara mortuária de Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, já que se trata de um plágio eleitoral, como também seus ministros de governo, todos já determinada a prisão dos ministros que compõem o primeiro escalão do governo do Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, na função corregedor-geral internacional na investigação da ONU, reduto da cleptocracia, sociedades de ladrões, de funcionários públicos que ocupam cargos no parlamento, no executivo e no judiciário, todos já identificados, planos quinquenais que se posicionaram a este flagelo da humanidade, do planeta. Estamos já determinando a captura com o FBI, com o Exército, Marinha e Aeronáutica, e também com a OTAN, a NATO, o Pentágono, a Quarta Frota, todos os componentes a estabelecer o equilíbrio e evitar uma guerra civil na República Federativa do Brasil. Estamos procedendo. Está interdito os 17 países do narcotráfico, cujo líder, Moacir, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e o Grupo de Puebla, do José Dirceu, seu adido militar, terroristas, espias, sabotadores, o FBI e os exércitos de coalizão estão à caça e à captura de 17 narcoterroristas que ocupam 17 países na América Central e no Caribe. 10 são fronteira com o Brasil, fronteira seca, e 7 países do Caribe. Já estamos procedendo. Já estão todos já informados. Hoje, dia 5 de agosto de 2025, horário 13 horas 42 minutos. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix, meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix, meu telefone 55 21 99 742 0789. Descobrimos a intenção destes terroristas situados na América, principalmente no território da República Federativa do Brasil, que projetaram com o celular detonar bombas de napalm em 2.300 favelas. Então todos que estão envolvidos e forem pegar aviões para se evadir de Brasília para o procedimento de prisão pelo FBI, pela CIA, pelo Mossad, pelo Exército,
pela Marinha e pela Aeronáutica do Brasil, como também Forças Especiais dos Estados Unidos da América, não podem tomar aviões, já que eles, sobrevoando os seus estados, basta acionar um telefonema de celular e as bombas localizadas nas favelas desses estados explode e vai provocar um grande atentado terrorista, maoísta, realizado por este filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então não pode embarcar nenhum parlamentar com aparelho de transmissão de dados eletromagnéticos, ou seja, celular, notebook ou dispositivos de disparo. Entenderam? Porque eles, quando estiverem lá em cima com o avião, basta só detonar. E as vítimas serão 2.300.000 favelas localizadas no território da República Federativa do Brasil. A prisão é neste instante, porque estamos em guerra nuclear ativada. Todos que procederam a aceitar ordens de Alexandre de Moraes, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, todos os que estão na lista da Lei Magnificat, todos os parlamentares que estão nomeados, estão com captura da Interpol, do FBI e das tropas internacionais localizadas já ao combate do terrorismo de 10 países, fronteiras secas com o Brasil, e 7 países do Caribe, tudo narcotraficante, tudo espia sabotador. Quem está falando é o senhor interventor Oscar Aníbal Chiappano, pela segunda vez, pelo Tribunal Penal Internacional, com 123 países, com o Exército, Marinha e Aeronáutica, e também com a Quarta Frota, com a NATO, com a TAM, com o Pentágono. Vamos tirar esses terroristas, filhos da puta, partidos comunistas, maoístas, todos vocês são exterminadores. Mataram mais de 40 milhões de seres humanos com o veneno das injeções. Já foi preso Obama, já foi preso o presidente do Foro de Davos, já foi preso o dono da Microsoft, já foi preso o integrante da ONU, o terrorista que toma conta do Ministério da Saúde Mundial, todos eles em prisão. Crime já estabelecido por Nuremberg, sentença, pelotão de fuzilamento por crime contra a humanidade, envenenaram o planeta, mais de 40 mil óbitos, 40 milhões de óbitos, entenderam? 40 milhões por enquanto, porque é crescente. Quem tomou essa merda tá envenenado. Ouviram? Então estamos atrás desse Moacir, filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que o pariu, e o Alckmin, que ele dá guarita e proteção a todos os terroristas que se encontram no território da República Federativa do Brasil. O Lewandowski, velho filho da puta, do Supremo Tribunal de Justiça, e o filho dele, que roubou os aposentados. Os bancos também roubaram os aposentados, todos com empréstimos consignados do INSS, todos ladrões, filho da puta. Estamos entendidos?
Isto acaba hoje. Não tem nada de acordo, não tem nada. Tem tiro, porrada e bomba. Terroristas, filho da puta. Matadores de crianças. Da população do povo da República Federativa do Brasil. Tá fugindo, filha da puta. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranimochapano, @gmail. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone, 5521-99742-0789. Nos ajudem. Gratidão. Salva! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Hoje, dia 5 de agosto do ano de 2025. A seguir, vamos assistir às matérias que todos os dias o juiz Oscar envia matéria, ou melhor, matérias para o Mestre Dinho. E é nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos agora assistir às matérias de utilidade pública nacional e internacional. Vamos lá. Vladimir Putin pidió proteger el Golfo de México ante el avance militar de Estados Unidos. Dijo que esa zona no debe quedar bajo control de una sola potencia y que México tiene derecho a defender su territorio con aliados si es necesario. Vladimir Putin pidió proteger el Golfo de México ante el avance militar de Estados Unidos. Dijo que esa zona no debe quedar bajo control de una sola potencia y que México tiene derecho a defender su territorio con aliados si es necesario. Vladimir Putin pidió proteger el Golfo de México ante el avance militar de Estados Unidos. Dijo que esa zona no debe quedar bajo control de una sola potencia y que México tiene derecho a defender su territorio con aliados si es necesario. 1 bilhão foi roubado do sistema financeiro brasileiro em poucas horas e você nem ficou sabendo. 6 bancos invadidos, Pix comprometido, Banco Central teve que desligar tudo na emergência e o pior, isso aconteceu ontem. Os hackers não atacaram os bancos diretamente, eles foram um pouco mais espertos. Eles atacaram a empresa que conecta todos os bancos ao Banco Central. Essa empresa tem acesso ao sistema de pagamento brasileiro e isso inclui até mesmo operações do Pix. Ou seja, eles tinham acesso a tudo. Mas calma que fica ainda mais insano. Criminosos invadiram contas reservas dessas 6 instituições e converteram tudo em criptomoeda em questão de horas. Estamos falando de R$1 bilhão. Banco Central, por sua vez, entrou em pânico total, obviamente, e desligaram todos os acessos dessa empresa. Imagina o pânico que estava nesses bastidores. Agora a Polícia Civil de São Paulo já está caçando esses criminosos à procura aí de algum rastro digital. Parece que nenhuma conta de cliente foi afetada diretamente, pelo menos por enquanto. Tudo falha, mas ainda bem que as urnas eletrônicas são super seguras, né? Quer ficar por dentro de qualquer nova atualização sobre investimentos ou política? A suspeita de corrupção em uma licitação de 148 milhões da COP30, realizada pelo governo do Pará, é um desses típicos casos que são um suco de Brasil e da promiscuidade entre o poder público e o privado. A coluna começou a apurar o caso ainda em janeiro de 2025, quando um assessor do deputado Antônio Doido, do MDB do Pará, foi preso pela Polícia Federal ao sacar 1,1 milhão em Belém. Em busca de explicações sobre os valores, descobrimos que outra pessoa ligada ao deputado, um policial militar chamado Francisco Galhardo, já havia sido preso meses antes, em outubro, às vésperas das eleições municipais, quando fazia outro saque milionário de 5 milhões. Pois bem,
Desde a matéria de janeiro, começamos a buscar informações e descobrimos que o caso havia subido de instância, saído da esfera eleitoral e chegado ao STF por causa da ligação do deputado Antônio Doido com as duas pessoas que faziam os saques milionários e tinham sido presas pela PF. Após prender o PM Francisco Galhardo, lá em outubro de 2024, a PF apreendeu seu celular e ali estavam detalhes de um esquema de saques e entregas de valores milionários. Em um primeiro momento, descobrimos e mostramos na coluna que o dinheiro era utilizado para a compra de votos, em especial em uma cidade em que o irmão do deputado Antônio Doido disputou a prefeitura em 2024. Publicamos essa matéria e continuamos a apurar. No final de junho, por fim, conseguimos entender o que estava por trás dos saques milionários e é aí que entra a suspeita de corrupção na licitação da COP30. O celular do PM mostrou que ele coordenava um esquema de saques milionários e entregas de valores e que esse dinheiro tinha origem na conta de duas empreiteiras, a JA Construcom e a Jaque Engenharia. Segundo a PF, as duas empresas são ligadas ao deputado Antônio Doido. Uma delas, inclusive, está em nome de sua esposa, Andréa Dantas. Mas o que a PF suspeitava ser um esquema de crime eleitoral era também um caso de corrupção. A PF Falando mais sobre essa nova regulamentação do setor militar, ela foi divulgada pelo Jornal Militar da China, o PLA Daily, na segunda-feira passada. E um dos objetivos principais seria fortalecer a lealdade política do setor militar. O relatório afirma ainda que a regulamentação irá ajudar a erradicar as influências tóxicas do setor, uma expressão que geralmente o Partido Comunista Chinês costuma utilizar para indicar que novos expurgos internos vão acontecer em larga escala. Agora, o jornal militar também afirmou que os oficiais militares que estejam ligados a trabalhos políticos deveriam obedecer estritamente à disciplina do regime. Essas pessoas que realizam esses trabalhos políticos no setor militar são aquelas responsáveis por garantir que os militares permaneçam leais ao regime chinês, ou seja, geralmente são aquelas pessoas que cuidam da doutrinação do exército. E um ponto que tem chamado bastante atenção nisso tudo é que muitos desses oficiais ligados a esses trabalhos políticos são aliados próximos do líder chinês Xi Jinping. O anúncio dessa regulamentação surge em um momento bem delicado para o regime chinês, em que vários líderes militares têm sido retirados do poder nos últimos tempos, acusados geralmente de estarem envolvidos com corrupção. E desde o ano passado, vários aliados de Xi Jinping também foram retirados do poder. Segundo Tan Jin-wen, um analista de China que trabalha para a NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times nos Estados Unidos, essa nova regulamentação anunciada pelo setor militar teria como alvo um grupo específico dentro do aparato político-militar da China, que envolveria o general Miao Hua, um grande aliado de Xi Jinping. Essa nova regulamentação é essencialmente um grande expurgo político que tem como alvo Miao Hua e, por extensão, o controle de Xi Jinping sobre o aparato político-militar. Miao Hua, que teria sido indicado pelo próprio Xi Jinping, foi um aliado muito importante nos últimos anos para que Xi pudesse manter o seu controle, principalmente do setor militar. Isso porque Miao era o diretor do Departamento de Trabalho Político da Comissão Militar Central, ou seja, ele garantia que todas as forças armadas do país fossem ideologicamente alinhadas a Xi Jinping. Só que acontece que no final do ano passado, eles abriram uma investigação por um caso de suborno contra Miao. Por isso, ele acabou perdendo o seu cargo. A escala do expurgo pode ser vasta, envolvendo potencialmente um grande número de oficiais superiores das Forças Armadas chinesas. Isso pode desencadear uma grande agitação dentro das próprias Forças Armadas e pode até mesmo ter um impacto significativo no cenário político mais amplo do Partido Comunista Chinês. Os militares chineses, uma facção rival, parece ter expurgado todos os principais oficiais leais de Xi Jinping. As novas regulamentações abrem caminho para mais expurgos como esse. Vamos lá, Brasil, Fábio Alvarenga mais uma vez aqui atualizando você dentro da fonte. Olha só que interessante, esta foto que você está vendo aí no início do vídeo. Fábio, foi você quem montou? Foi você quem fez? Não. Jason Miller publicou uma foto do Moraes algemado e preso. Nós temos informações urgentes
dos Estados Unidos da América. Eu vou trazer aqui detalhadamente para vocês. Eu avisei. Esse homem aí dobrou a aposta, já é um sancionado, não tem, viu, credibilidade para tomar conta dessas investigações que ele alega que é golpe, mas na realidade tudo isso é na cabeça dele. Já tem até petista assinando para o impeachment dele, ou seja, o Deus do Olímpio agora é quebrado ao meio e nós vamos aqui com exclusividade atualizar vocês. A única coisa que o Fábio Alvarenga pede aqui é que você fique até o fim desta informação, por gentileza, compartilhe ao máximo de pessoas possíveis. Vamos começar aqui com a reação dos Estados Unidos. Gente, incrível! O Departamento dos Estados Unidos da América, por meio do Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental, acaba de emitir uma nota oficial reprovando novamente, e já havia reprovado, a decisão do de Moraes, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, por ter feito o quê? Apenas sinalizado ali em uma live que estava sendo transmitida, né? Uma live, um vídeo transmitido pelo Flávio Bolsonaro. Ele quase não falou. Divulgada na conta oficial do órgão, na plataforma X, a manifestação classifica o de Moraes, como eles chamam ele lá, o de Moraes, como, entre aspas, violador, claro, dos direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos da América e o acusa de instrumentalizar instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Quando eles falam no plural aqui, preste bem atenção, Eduardo Bolsonaro já nos alertou aqui, jornalistas independentes. Quando eles falam no plural, é para o Senado Federal de Alcolumbre, é para a Câmara dos Deputados de Hugo Mota, é para o Executivo brasileiro, é para o Ministério Público Federal, para a PGR, para a Polícia Federal, ou seja, ninguém, exatamente ninguém, vai escapar da Magnitsky. Depois não adianta ficar chorando que sofreu perseguição, que é ditadura americana. Os Estados Unidos está avisando. E o pior, eles estão usando a Rede Globo para dar forças nas ilegalidades do sancionado pela lei Magnitsky, o de Moraes. O documento também criticou duramente as novas medidas restritivas contra o ex-presidente da República do Brasil, afirmando que limitar ainda mais a capacidade do ex-presidente de se expressar não é um serviço público. A nota enfatiza aqui, ó, entre aspas, deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de prisão domiciliar imposta pelo de Moraes a Bolsonaro. A responsabilização de todos aqueles que ajudarem e facilitarem essa conduta será sancionado. Ou seja, meu irmão, Alcolumbre, você está com a faca e o queijo nas mãos. Vai depender de você fazer a vontade do povo brasileiro. O povo brasileiro, nesse exato momento de instabilidade nos poderes, estão exigindo Senado Federal, impeachment imediatamente o Alexandre de Moraes, que já não tem capacidade psicológica, capacidade emocional para poder seguir com investigações inverídicas, uma vez que até agora o Mauro Cid se contradiz em tudo que fala e não tem documentos concretos que liguem o ex-presidente da República a essa tal tentativa de golpe. Como se já não bastasse,
Jason Miller, principal conselheiro da campanha do Trump para as eleições de 2024, acaba de publicar nas suas redes sociais uma imagem que mostra o de Moraes com algemas nas mãos. Na verdade, trata-se de um manifestante utilizando uma máscara com o rosto do magistrado e posando com as mãos algemadas durante um ato de protesto. Isso significa que eles estão de olho em tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Segundo Jason Miller, a imagem foi captada em Fortaleza, no Ceará, durante uma manifestação em defesa do impeachment de Moraes. Olha só, eles estão vendo todas as manifestações em todo o território brasileiro e ele escolheu exatamente essa foto aí. Então, gente, a coisa agora começa a complicar. Esse leite aí já azedou mais do que tinha que azedar e agora o Davi Alcolumbre precisa ser corajoso, precisa ser homem e honrar o voto que recebeu, ainda mais da direita, para ser o que é. Ou esse camarada vai fazer igual o Hugo Mota, se acovardar e ficar com medo de decisões de um sancionado que sequer tem autoridade e autonomia aqui no Brasil. Outra coisa, os ministros do Supremo Tribunal Federal, fica bem claro aqui, principalmente para o Zanin e para o Flávio Dino, aguardem, porque eles vão sim, de fato, agirem em defesa da verdade, em defesa de ou o Brasil sai desse pseudo decisão de Moraes, ou então a coisa vai esquentar ainda mais. E nós não estamos aqui ameaçando ninguém, nós não estamos aqui dizendo que as pessoas não têm direito de cobrar investigação, não. O Moraes, ele deveria agir dentro do direito do processo legal. Se não tem prova, ele deveria anular. E outra coisa que os Estados Unidos já estão sabendo também, cadê a prisão do general Gonçalves Dias? Por que o general Gonçalves Dias até agora não foi preso? É isso que nós temos aqui, meus irmãos, que nos atentarmos. Então, uma coisa é certa: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, nós, na realidade, queremos aqui trazer para vocês a realidade dos fatos. E, bom, é o que eu falei, os Estados Unidos, a partir de agora, vai começar a agir ainda mais como já vinha agindo há um tempo atrás, em defesa dos inocentes, principalmente senhoras de idade presas ilegalmente por decisão assim absurda desse relator. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui porque hoje bombando de informações. Até mais. Contra o ministro Alexandre, né? Contra o ministro Alexandre, mas uma segunda camada seria a possibilidade de adotar sanções secundárias contra bancos, empresas, instituições que tenham relações com Alexandre de Moraes. O secretário Rubio, porque é ele que está, na verdade, pilotando isso, né? Departamento de Estado. Do Departamento de Estado. Se ele decidir expandir um pouco mais o escopo dessas ações, aí ele pode adotar sanções contra os ministros do Supremo, que vêm, por sua vez, votando a favor de medidas contra o ex-presidente Bolsonaro e contra as redes sociais. Brasília tomada, nós vamos pela madrugada por liberdade, chega de arbítrio! Para Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai parar o Brasil. Cada hora se levantar e declarar: Alcolumbre, Hugo Mota, Alexandre de Moraes e Lula, resolva o pepino que vocês procuraram. Agora o Brasil vai parar. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal.
Estados Unidos condenam prisão de Bolsonaro e chamam Moraes de violador de direitos humanos. É isso mesmo. O Departamento de Estado acusa o ministro de ameaçar a democracia no Brasil. O Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental, órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, responsável pelas relações com países do continente americano, publicou nesta segunda-feira 4 uma nota oficial que condena a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que impôs a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na postagem veiculada na conta oficial da instituição no X, o governo norte-americano afirma que Moraes é agora um violador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos e o acusa de utilizar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. O texto continua com uma crítica direta às novas restrições impostas a Bolsonaro. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar, afirma a nota. Em segundo comunicado, os Estados Unidos condenam a ordem de prisão domiciliar imposta por Moraes e responsabilizarão todos aqueles que ajudarem e facilitarem essa conduta sancionada. A melhor pessoa para falar dessa possibilidade de outras sanções dos Estados Unidos para autoridades brasileiras seja Lorival Santana, nosso analista internacional, que na semana passada estava em Washington aprofundando exatamente a informação que ele trouxe na semana retrasada de que o ministro Alexandre de Moraes seria sancionado pela lei Magnitsky, imposta pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Pois bem, Lorival, boa noite e bem-vindo de volta. Em cima dessa decisão de agora do ministro Alexandre de Moraes de decretar uma prisão contra Jair Bolsonaro, uma prisão domiciliar, até que ponto isso abre uma possibilidade, uma justificativa para o governo Donald Trump impor novas sanções a outras autoridades? Sim, há pelo menos 2 semanas que já existe um plano com passos determinados de acordo com cada medida adotada ou pelo STF ou pelo governo brasileiro. Então, a própria lei Magnitsky, ela tem camadas, né? Ela é uma válvula de pressão que pode ser elevada, essa pressão, de acordo com as ações do alvo dela. Então, já foi adotada a primeira etapa, a primeira camada, que é o congelamento de eventuais bens. Aparentemente não havia esses bens nos Estados Unidos. Mas contra o ministro Alexandre, né? Contra o ministro Alexandre, mas uma segunda camada seria a possibilidade de adotar sanções secundárias contra bancos, empresas, instituições que tenham relações com Alexandre de Moraes, né, de forma a inviabilizar que ele tenha, por exemplo, conta corrente, cartão de crédito, coisas assim, já que todos os bancos precisam fazer operações cambiais e precisam ter acesso ao dólar, incluindo o Banco do Brasil e outros bancos desse tipo. Então essa seria uma ação bastante focada no Alexandre de Moraes, já que foi ele que, de forma monocrática, adotou essa medida da prisão domiciliar. Agora, se o secretário Rubio, porque é ele que está, na verdade, pilotando isso, né? Departamento de Estado. Do Departamento de Estado. Se ele decidir expandir um pouco mais o escopo dessas ações, aí ele pode adotar sanções contra os ministros do Supremo que vêm, por sua vez, votando a favor de medidas contra o ex-presidente Bolsonaro e contra as redes sociais. Por enquanto, o governo brasileiro está numa atitude de bastante cautela, inclusive buscando a negociação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem a expectativa de essa semana ainda poder conversar com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Agora, se o Departamento de Estado decide ampliar isso até para provocar o governo brasileiro a adotar, a dar novos passos na direção de uma escalada, está no cardápio, está no plano a retirada dos vistos para os Estados Unidos do pessoal de primeiro escalão do Palácio do Planalto, com exceção do presidente Lula, a primeira-dama Janja e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso, pelo menos, é o que prevê o plano. Se houver novas, por sua vez, medidas, declarações do governo Lula, aí pode ser retirada a credencial da embaixadora brasileira em Washington. Mas não seria surpresa também, Lorival, é uma pergunta, na verdade, se Marco Rubio ou o próprio Donald Trump pegasse o telefone e ligasse para o secretário de Tesouro, não tem essa conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? É possível, sim.
Na semana passada eu estava detectando um movimento de separação da questão comercial com as questões políticas. Daí a adoção dessas medidas contra Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que havia uma lista enorme de exceções para a tarifa de 50% para produtos brasileiros. Então, o ambiente era nessa direção, mas os humores podem mudar. Muito obrigado, Lorival Santana, nosso analista internacional. Está aí, ó, impressionante a mensagem. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Agora eu não consigo ler. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Não dá para aceitar mais. Hoje, mais uma vez, ficou claro com todas as informações que o Michael Schellenberger, que o David Agape e o Eli Vieira divulgaram, que o 8 de janeiro, sob todos os aspectos, foi uma fajutice de primeira. Olha que absurdo isso aqui, Lacombe e Max. É dessa maneira que o STF, com imagenzinha... Vocês vão ver a imagem. Vocês vão ver a imagem que o perfil oficial, tá? Tá aqui o perfil oficial do STF, publicou. Segundo a decisão STF, com hashtag, tá? O ex-presidente Bolsonaro produziu conteúdo para publicação em redes sociais de filhos e apoiadores políticos. Usou as redes sociais dele? Não, olha que loucura. Ele usou as redes sociais dele, pelo que me lembre das medidas cautelares, ele estava proibido de usar as redes sociais dele. Uma pessoa... Pô, pelo amor de Deus, eu não sei mais. Olha que loucura isso aqui. Com incentivo e instigação a ataques ao STF. Olha isso aqui. Instigação. Eles estão se referindo ao quê? Ao discurso do Nicolas na Paulista, quando ele pede a prisão do Alexandre de Moraes? E qual é... Se o país tivesse realmente justiça, se as leis fossem cumpridas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não importa que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele comete abusos, arbítrios e ilegalidades, e me desculpem, mas só alguém muito sem caráter, muito sem moral, pode olhar para o Alexandre de Moraes e enxergar nele um defensor da democracia, alguém que respeita a Constituição, salvaguarda a Constituição. Não. Há uma coleção. E essa coleção hoje foi aumentada com tudo o que o Michael Schellenberger e todos os parceiros dele apresentaram. Cortina de fumaça, obviamente. As manchetes amanhã seriam Alexandre de Moraes, abusador. Olha que absurdo a arte da imagenzinha que eles fizeram. É ridículo. Inacreditável. Olha isso, cara. Inacreditável. Olha isso aqui. A instalação de uma tirania, de uma ditadura, com arte. Com toda uma artezinha. Esse é o STF de hoje. Esse é o STF. Então vamos colocar o vídeo do Silas Malafaia falando sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro. Pode dar o play. Abençoado do Brasil, o ditador da toga Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment pelo bem do Estado Democrático de Direito. Eu venho denunciando ele e ontem nas manifestações, domingo, eu disse: Alexandre de Moraes é um criminoso e eu provo. Ele rasga sucessivamente a Constituição. Rasga artigo 5º, inciso 4, artigo 5º, inciso 55, artigo 53, artigo 129, artigo 220, parágrafo 2º e o artigo 102. Eu estou provando. Ele deu entrevista dizendo que havia um complô para matá-lo. Código de Processo Penal, ele está em suspeição. Ele não pode presidir esse inquérito. Nós não temos justiça no Brasil, temos Alexandre de Moraes. Não tem STF, tem Alexandre de Moraes. Não tem Ministério Público, tem Alexandre de Moraes. Que país é esse? Que democracia é essa? Gente, não é agora a prisão domiciliar de Bolsonaro, não. É o absurdo antes. Tornozeleira num ex-presidente. Preste atenção a isso aqui.
não pode falar com imprensa, não pode gravar vídeos, não pode aparecer em manifestações, sábado e domingo não pode sair de casa, de segunda a sexta-feira só de 6 da manhã às 7 da noite, não pode sair de Brasília. A vergonha é anterior. E agora culmina com essas cautelares de verdadeiro ditador para levar o cara ao colapso da sua liberdade. Esse cara é um criminoso. Esse camarada tem que ser parado. Esse cara vai levar esse país à desgraça. O que vem de sanções aí sobre o Brasil, vocês estão pensando que é só sobre ele? O povo brasileiro está sendo enganado. Vem coisa violenta contra o Brasil, não é só de americano, não, vai vir da Europa. A coisa é séria, minha gente, porque essas nações democráticas do mundo não negociam direitos humanos e liberdade dos povos. Essa conversa fiada dele de falar de milícia digital, quem é esse cara para falar isso? 6 gigabytes de conversas entre assessores dele do TSE e assessores do STF para pura perseguição política estão sendo denunciadas agora. A secretária dele, gente do gabinete dele, como é que faziam a perseguição contra pessoas? Gente presa, inocente, que não é criminoso, que não é golpista. Quem é esse cara? Ele está dobrando a aposta, agora ele é especialista. Escutem isso. Ele é especialista em desviar o foco. Vou lembrar vocês, quando a revista Veja denunciou que o coronel Cid quebrou o acordo de delação e por quebrar o acordo, a delação dele tinha que ser cancelada e ele preso, o que Alexandre de Moraes fez? Desviou a atenção. Para quê? Mandou prender o Gilson Machado, ex-ministro de turismo de Bolsonaro, mandou prender ele com a conversa fiada que ele queria arrumar um passaporte português para Coronel Cid. E agora, as mega manifestações de ontem, domingo, dia 3, foram as maiores depois do impeachment de Dilma. Foram as maiores manifestações. Ele quer desviar a atenção disso. Ele é expert nesse assunto. Mas eu vou dizer, vai chegar a hora desse ditador. Ele tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso pelo bem do Estado democrático brasileiro. Vai chegar a hora dele pelas vias legais, por pressão do povo, por pressões internacionais e pela justiça de Deus. É um absurdo de pura perseguição que esse cara fez agora com o Bolsonaro. Só tem uma coisa boa. 7 de setembro, megas manifestações em todo o Brasil. Nós vamos dar uma resposta a esse ditador desgraçado. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Abençoe você e sua família. Temos o pronunciamento do Tarcísio, né, que estava calado o tempo todo. Falou? Resolveu falar. Nosso retorno está paradinho ali. A prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança. Hoje, cada um de nós brasileiros de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar esse movimento. Força, presidente. Estamos com você. Tomou cuidado, fez um texto com TP, aparentemente. Não, aparentemente? Um texto o dia que o Tarcísio falar um texto daquele ali sem TP, sem teleprompter, né? Explicar para o pessoal o que é TP. O dia que ele fizer aquilo ali, o Lula tá conseguindo doutorado naquela faculdade de Thomas Aquinas lá na Califórnia. Mas eu insisto, o que o Tarcísio falou, ele tem razão nisso. Está nas mãos do Davi Alcolumbre a solução para essa desgraça chamada Alexandre de Moraes. Pois é. Puxa lá um pedido de impeachment. Agora, a gente tem que ver isso. Tem que ver o povo na rua. A gente tem que, infelizmente, eu não gosto da ideia, mas eu estou, sim, até um amigo nosso estava me falando hoje. Eu falei, cara, a situação está escalando num nível que eu vou ter que concordar com você. Ele tem umas ideias mais radicais do que eu. Ele fala, agora você vai concordar? Uma greve geral, parar o país de alguma forma. Não é possível, gente. Não é possível. Você tem que ser um louco, um tresloucado, para olhar para o Alexandre de Moraes e encontrar alguma legalidade nos atos dele. Não há uma mínima
uma mínima parcela de legalidade no que ele faz. E ele faz coisa errada, ele comete abusos, ele pratica abuso, comete ilegalidade, arbítrio todo santo dia. Aí o cara perde o visto para entrar nos Estados Unidos. Aí o cara é sancionado pela Magnitsky. E ele continua escalando, ele continua dobrando a aposta. Mas ele está mexendo. Quem resolveu reagir, já que o Davi Alcolumbre não reagiu, já que o Hugo Mota também está achando que está tudo bem, que não tem problema nenhum e que o Alexandre de Moraes é uma pessoa ótima, a reação teve que vir dos Estados Unidos. Brasília é tomada. Nós vamos pela madrugada por liberdade. Chega de arbítrio. É isso aí, chega de censura, chega de perseguição. Esse povo que está aqui, eles vieram prestar solidariedade ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que está sendo vítima de uma prisão arbitrária, ilegal e inconstitucional. Bora Brasília que nós vamos vencer. Bora Brasília, bora Brasil, nós não vamos parar. Bora Brasil, é agora. As ruas do Brasil, pelo Bolsonaro e pela nossa liberdade. Bora, Moraes! Xandão tem a caneta, mas Bolsonaro tem o povo. Bora pra cima! E nós temos que cobrar sim. E a pessoa que nós temos que cobrar é o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que tem o poder de abrir o inquérito para caçar o ministro Alexandre de Moraes. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes é o presidente do Senado que instaura e abre. Ele tem a caneta. E o presidente Davi Alcolumbre tem que abrir esse impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Brasil não vai parar. Os caminhoneiros irão parar nas suas casas. O agro vai parar nas suas casas. Filho da e o puta! comércio tem que parar nas suas casas. É uma greve já! O Brasil vai parar! O Brasil vai parar! Chega de perseguição! Chega de perseguição! Ladrão, teu lugar é na prisão! Senado Federal! Para Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai parar o Brasil. Está na hora de se levantar e declarar Alcolumbre, Hugo Mota, Alexandre de Moraes e Lula, resolva o pepino que vocês procuraram. Agora o Brasil vai parar. Sim! Aquela esplanada, que é a esplanada do povo! Se manifestar. Assim como o Sebastião se manifestou, queremos ouvir os juízes de carreira. Onde está o Ministério Público desse país? Vocês estão calados, vocês têm que se manifestar e vir do nosso lado. A liberdade é nossa, a liberdade sua. É a sua opção. O Brasil de direito tem que ser cuidado. Trump é 100% Trump! Valeu, amigão. Trump é 100% Trump! É magnífico em todos! É magnífico para todo mundo! Você é uma vergonha. Você é uma vergonha para o seu Estado. Você é uma vergonha para os brasileiros. O Senado da República está prestando um desserviço para o Brasil. Hoje, Brasília parou e o Brasil vai parar. Nós exigimos, só estamos aqui retirado de Brasília agora. Dois anos tem parado, Moraes. Não tem, estão pedindo a menor condição no STF. Estamos aqui hoje. Vamos buscar impedimento dele. Para pagar por todos os males que ele tem cometido. São abusos que ele vem praticando já há 6 anos, inúmeros abusos. Agora, contra o presidente Bolsonaro, nós temos jornalistas presos, temos deputados presos, temos cidadãos comuns de bem presos, idosos presos, pessoas que sofreram demais, temos pessoas que já morreram por conta dos abusos de Alexandre de Moraes. Então, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal não podem mais continuar nesse tom de covardia. Senhor presidente da Câmara, deputado federal como eu, Hugo Mota, o senhor tem que tirar a bunda da cadeira e pautar imediatamente o projeto de delicia, como também o fim do foro privilegiado para retirar a jurisdição criminal do STF. O STF hoje são jagunços, capangas do comunismo internacional de Lula para perseguir
políticos para perseguir lideranças como Bolsonaro. Chegamos no fundo do poço. Ou o Congresso, ou a Câmara e o Senado agem em nome da população de bem do Brasil, ou o Brasil inteiro vai parar dentro de um caos criado exclusivamente por Alexandre de Moraes e os bandidos do sistema que alimentam esse Alexandre de Moraes. Cadê o PGR? Cadê o OAB? Cadê a Associação Brasileira de Imprensa? Cadê as instituições, Câmara e Senado, que não se manifestam contra esses abusos absurdos? Então, agora chegamos no limite. Chegamos no limite. O povo brasileiro de bem não aceita mais abusadores, covardes, criminosos, travestidos de ministros do STF. Chega! Meus amigos e amigas patriotas, nós acabamos de assistir a live do Juiz Oscar Níbal Chapano e também, né, as matérias. Vocês assistiram o que está acontecendo lá em Brasília? Eu acredito que já deveria ter feito, era bem antes. Como é que uma meia dúzia, né, de gente, né, que, olha, a gente sabe que eles estão junto com os terroristas, traficantes e comunistas, certo? E essas três aí, certo? Nem vou classificar aqui o que eles são, certo? Eles precisam do Exército, das Forças Armadas, tomar providência, certo? O que está acontecendo com as Forças Armadas do Brasil? Essa turma aí, né, do Dino, etc., de outros comunistas, certo? Rasgando a Constituição Federal. Gente, cadê os homens e as mulheres desse país? Cadê as outras autoridades? Deixa uma pessoa dessa aí, esse ministro aí, certo? Que eu não gosto nem de falar o nome dessa pessoa, prendendo quem ele quer, certo? Rasgando a Constituição Federal, prendendo Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um homem íntegro, né, que merece respeito, como nós, patriotas, merecemos respeito. O fim desses ditadores, vocês lembram? O Saddam Hussein? Olha, o fim de ditadores, eu não preciso nem falar, já chegou no limite. Eles estão prejudicando todas as pessoas de bem, certo? Eu não sei o que está acontecendo. Esse Lula, certo? Esse Lula nunca prestou. Eu nunca votei para esse camarada. É só corrupção. Principalmente nesse governo agora, nos outros também. Só corrupção. Certo? Pessoas inadequadas, né? Pessoas que não têm, né? Pessoas que não têm morais, né? Para ter nenhum cargo. É o seguinte, meus amigos e minhas amigas patriotas, atenção, Trump, pelo amor de Deus. Faça o que fizeram, né, no passado, lá com Saddam Hussein, se for necessário, porque já são o que está acontecendo aí, que são criminosos, né, que estão administrando esse país, ok? Eu dei meu recado porque eu sou um cidadão de bem, eu sou patriota. Eu tenho vergonha na minha cara, jamais eu vou votar. Nunca votei para Lula, eu tenho vergonha na cara, certo? É só reparar aí o que esse camarada está fazendo. Se é que é ele mesmo, eu não sei. Eu quero aqui encerrar. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente os patriotas, ok? Os irmãos, meus amigos e amigas patriotas, ok? Vamos lá. Melhor, vamos encerrar. Agora vai ter o final aí, a finalização aí dessa live, ok? Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho,
trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.